como eu salvo no YouTube também agora, então aí eu não posso colocar som, porque depois dá um problema, não consigo salvar, enfim. Então, a partir de agora, quem vai ver no YouTube, a gente vai falar aqui do tema. Então, o tema de hoje é um tema... Eu coloquei de uma forma polêmica, né? Quem é consteladora, a Karine que é consteladora sabe disso, para a gente falar um pouco desse tema de... Será que existe ex-marido, ex-esposa, ex-relacionamento? A gente pensar um pouco sobre isso. Até coloquei uma enquete aqui no Instagram falando assim, alguém já sentiu alguma vez que, de repente, sentia como se tivesse teve algum relacionamento ou alguma situação, uma pessoa que passou na sua vida, e às vezes você sentia que ficava preso um pouco a pessoa, né? Às vezes um ex-relacionamento, às vezes um relacionamento que até foi difícil, que você falava assim, não, oi Mari, oi mãe. Um relacionamento que foi até difícil, mas você ainda pensa na pessoa, tem alguma conexão. Talvez não aconteça isso hoje em dia, mas em algum momento da sua vida você já passou um relacionamento onde isso aconteceu. Então, 90% falou que sim, que já passou por uma situação dessa, né? De ter um relacionamento e ficar meio que conectado à pessoa, né? E a gente até brinca nesse negócio de ex, né? Ex-relacionamento, não, ex bom é ex morto, né? As pessoas até brincam um pouco sobre isso. Mas vamos pensar, né? Então, um ponto que eu queria trazer de reflexão é o seguinte: por que será que de repente existe esse fio, essa ligação que parece que me amarra aí nas pessoas e nos relacionamentos? Esse é um ponto, né? Por que será que isso acontece? E a outra pergunta será que um ex-relacionamento, eu posso chamar esse meu parceiro, essa minha parceira, esse meu relacionamento de ex-relacionamento? Qual que é o peso, talvez, que exista de eu falar dessa forma, né, do ex-relacionamento? Então, são essas duas reflexões que a gente vai fazer aqui nessa live e vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos lá. Eu fiz recentemente até um workshop que eu chamo de Encerrando Ciclos. Eu tenho um atendimento chamado Encerrando Ciclos. Esse Encerrando Ciclos que eu tenho de atendimento é um Encerrando Ciclos para relacionamentos amorosos. Então, o foco dele é relacionamento amoroso. Justamente para a gente falar um pouco sobre isso, por que talvez eu me conecte a essas pessoas e esses relacionamentos. Esse é um ponto. Mas ele pode ser aplicado em diversas situações. Então, quando a gente pensa em questão de encerrando ciclos, é pensar de uma forma ampla, né? Por que será que de repente é difícil de encerrar um ciclo, seja ele qual for, profissional, amoroso, e depois dar um próximo passo? Então, quando a gente fala do encerrando ciclos, vamos pensar dessa forma. Mas vamos trazer aqui para essa questão dos relacionamentos. Por que será que existe aí, às vezes, algo que me prende a determinados relacionamentos? Às vezes fica difícil de soltar, às vezes fica difícil de sair do relacionamento. Às vezes eu estou sentindo que tem algo que não está indo bem ali naquele momento, só que eu tenho dificuldade de sair. Ou seja, eu tenho dificuldade de quebrar esse ciclo, encerrar esse ciclo e dar o próximo passo. Por que existe essa dificuldade? Por que talvez eu fique preso a algumas situações? Então, como que eu trago essa perspectiva nesse encerrando ciclos? Primeiro, eu sempre falo isso em todas as lives, que assim, o ser humano é muito complexo. A gente tem vários fatores que às vezes podem nos conectar, né? Que pode fazer com que uma situação seja de determinada forma. Então, uma não exclui a outra. O que eu estou trazendo aqui é uma visão sistêmica da coisa, para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão familiar, sobre esses padrões, sobre tudo isso. Então, vamos começar. Se a gente vamos pensar na estrutura. Se eu sigo o padrão comportamental, constelação familiar, né? Eu sigo o padrão comportamental aí da minha família, então só por fazer parte daquela família, ela tem um funcionamento, ela tem um padrão que vai vindo de geração em geração, e eu me conecto muitas vezes a esse padrão. Então, muitas vezes, estou agindo de determinada forma nos meus relacionamentos, com uma base de repetição. Então, eu só repito, ela está ali no meu inconsciente, só que eu só repito. Então vai acontecendo algumas coisas que vai me colocando dentro daquele padrão que a minha família segue. Esse é o primeiro ponto. Então isso é uma coisa que nos conecta. O primeiro exercício que a gente tem que fazer é a base, então. Entender qual que é a nossa estrutura familiar, entender um pouco da nossa história. Claro, eventualmente fazer uma constelação para a gente entender um pouco mais a fundo, para a gente saber, de repente, o que nos conecta a essa situação. Só que o que eu penso? Quando a gente está nessa questão amorosa... Oi, Eloá, boa noite. A Drica também não falei boa noite. Quando a gente pensa nessa questão amorosa, a gente tem algumas coisas importantes que a gente tem que pensar. A gente sim carrega padrão comportamental, então assim, tem a forma, por exemplo, né? Como que as mulheres eram tratadas no meu sistema?
como que os homens tratavam as mulheres numa forma geral. Tinha muito abandono, tinha pessoas sozinhas, tinha exclusão, como que era, né? Era muito conflituoso. Então isso é importante saber. E uma base principal que a gente sempre comenta é a nossa estrutura quando a gente está ali no, né, do nascimento e na primeira infância. Então, qual que é a conexão que eu faço com os meus pais em relação ao relacionamento ou quem são meus cuidadores? Qual que é a relação que eu faço, né? O que eu aprendi em relação aos relacionamentos dos meus pais? Então, isso é uma grande referência, porque isso nos conecta diretamente. Então, quando eu começo a vivenciar a vida amorosa, porque em um determinado momento eu vou entender e eu vou seguindo na evolução da vida, então eu começo a me relacionar. E aí quando você começa a se relacionar, o que eu penso, né? Quando a gente está mais novo, né? A gente não tem tanta experiência, a gente ainda não tem um grau de consciência. Então, naturalmente, a gente vai indo na repetição, porque a gente ainda não tem total consciência da nossa essência, ou seja, de quem a gente é mesmo lá no fundo. Né? A gente vai seguindo, a gente segue padrão da família, então aqueles padrões comportamentais, a gente segue esse padrão aí do pai e mãe, né? Porque a gente tem essa referência de relacionamento. E aí, e fora que eu estou desconectado da minha essência, então eu sigo muito padrão sócio, né, do meu ambiente, né, psicossocial mesmo, né, da onde eu vivo, o ambiente cultural. Então a gente vai seguindo muito e vai repetindo esse padrão. Então, quando a gente começa a se relacionar, amorosamente falando, a gente vai muito seguindo ali o que a gente aprende de modelo. E muitas vezes ele vem com uma carga muito grande. E quando a gente está começando, a gente está muito próximo a essas coisas, né? A gente ainda não está evoluindo muito bem de consciência. Então a gente às vezes vai tendo algumas experiências, quando eu tenho experiências muito traumáticas. Então eu tenho um sistema familiar que eu vi que era muito conturbado, né? Eu estou conectado com isso. Tive muitas questões de negligência aí por parte da origem, dos pais. Então, às vezes violência, né? Abusos de uma forma geral. Então eu tenho uma tendência, quando eu começo a me relacionar, a repetir esse padrão. Então eu vou indo no padrão comportamental e de repente estou lá, né? Coisas que eu sofria, via ali no relacionamento, por exemplo, dos meus pais. Sei lá, minha mãe ficava sozinha há muito tempo e eu me incomodava com isso. Aí eu começo a arrumar parceiros que fazem a mesma coisa. Se eu não paro para olhar, né, não faço esse processo de autoconhecimento, eu vou seguindo o padrão. De repente eu olhei um pouco mais para trás e vi que minha mãe também, a mãe dela também teve essa situação, então eu vou me conectando a essas histórias. E isso pode acontecer. Às vezes você vê situações assim, nossa, mas o meu pai era muito violento com a minha mãe, seja às vezes violência física ou agressão verbal, e aí eu ia lá, pum, tinha o mesmo tipo de relacionamento. Ou então eu tinha um problema na própria origem mesmo, então tinha uma mãe ou um pai que me colocava muito para baixo, então era muito, sabe, aquelas pessoas que mexem assim com a autoestima, então eu tô com a base ali na minha formação, na minha origem. Quando eu começo a me relacionar, tem uma grande tendência de eu simplesmente repetir esse padrão, né? Encontrar um parceiro que age de acordo ali com o comportamento dos meus pais. Isso é um processo inconsciente, né? A gente vai seguindo de forma inconsciente. O nosso processo de evolução, de autoconhecimento, vai fazendo com que a gente vai quebrando isso. Então, quando a gente vai ficando mais experiente, digamos assim, mais velho, a gente até vai, mesmo se a gente não tem total consciência da coisa, a gente vai evoluindo, porque o ser humano veio para esse planeta, para esse momento, para evoluir. Então a gente vai evoluir, inevitavelmente a gente vai seguindo um caminho. Então existe uma tendência natural de quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai não vai repetindo mais certos padrões, a gente vai saindo um pouco de alguns padrões de comportamento mesmo, mas se eu não tenho consciência, tem às vezes aquele padrão raiz que está lá conectado que eu preciso olhar. Então, por que vem muita repetição? Porque a vida está fazendo um convite para que a gente olhe para aquela situação e eu entenda da onde que vem isso. Mas, Luiz, mas por que eu então me conecto a esses relacionamentos então? Então é isso, vamos pensar. Essa questão familiar, comportamental, né, tanto da minha família quanto dos meus pais, então isso tem uma grande influência na minha vida, consequentemente nos meus relacionamentos. Quando eu começo a me relacionar, eu tenho uma tendência ainda, porque eu ainda sou imaturo, porque eu ainda estou longe do meu estado de consciência, de repente, só repetir esse padrão. Se ele é muito traumático, o que vai acontecer? Eu vou ter relacionamento traumático, eu vou ter términos traumáticos, então eu vou ter aquele relacionamento daquela pessoa que me coloca para baixo, vou ter um relacionamento um pouco mais agressivo, ou então se eu sou uma pessoa que tem problemas aí de apegos,
porque eu tive uma negligência dos meus pais, eu vou tentar suprir esse apego, né, através dos meus relacionamentos, e aí eu vou encontrar parceiros que, de repente, eu preciso me conectar como se eles fossem meus pais, pai e mãe, então eu vou tendo essas experiências traumáticas também no decorrer aí da minha vida amorosa. Ou às vezes num único relacionamento eu vou passando várias situações onde vão me trazendo algumas questões. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que cada situação traumática, eu me amarro um pouco naquela situação. Por quê? O meu inconsciente ele não vai querer repetir determinadas coisas. Só que dependendo do que eu vivenciar, vai chegar num certo momento se eu posso até me bloquear. Porque aí eu falo, não quero mais ter aquele tipo de relacionamento. Então, eu fico com tanto medo daquilo se repetir que aí eu me fecho. Então, às vezes a gente vê alguma tendência de algumas pessoas assim, que a gente fala do indisponível para ter um relacionamento, é porque ela ainda está muito presa nessas dinâmicas, sejam nas dinâmicas que da origem dela, ou nas dinâmicas mesmo traumáticas que ela vivenciou aí no decorrer da vida amorosa dela. Então, quando ela está vivenciando algo, ela fica muito conectada a essas histórias ainda. É como se o inconsciente ligasse ela com um fiozinho lá e desse aquela amarrada naquele relacionamento. Quando ela está num novo, e vamos pensar que a pessoa está indo no processo dela de evolução, né? Ela está entrando mais em contato com ela mesma, está acessando a essência dela, então ela está melhorando. E às vezes ela até encontra uma pessoa que tem mais ressonância com ela, mais conexão. Só que às vezes ela está tão presa nessas dinâmicas que às vezes ela até está com uma pessoa legal nesse momento presente, só que ela fica com tanto medo que ela não consegue se entregar 100%. Então a pessoa fica presa, né? Ela fica amarrada, ela se bloqueia porque ela não consegue se entregar amorosamente, porque ela tem um medo muito grande, inconsciente, de repetir algumas coisas que ela vivenciou lá atrás, por conta de todo esse peso que existe quando a gente se relaciona, né? Quando a gente vive, a gente vem ali com aquela malinha pesada muitas vezes aí que a gente carrega. Essa mala aí dos padrões aí comportamentais da minha família, que eu me conecto, a mala aí dos meus traumas, né, que eu vou vivenciando na minha vida, várias pessoas que eu vou encontrando no decorrer do caminho, e isso pode chegar num momento que eu fique tão amarrado a isso, que aí eu não consigo viver plenamente a esse momento presente, né? Eu não consigo, às vezes, viver um relacionamento presente. E aí chega num relacionamento atual, a pessoa até é legal, mas eu não consigo. Eu acabo indo de um jeito, começo a desequilibrar, e aí eu vou me desconectando dessa pessoa, com medo de repetir alguma situação lá de trás, e aí eu, afasto a pessoa. Aí eu vou lá, próximo relacionamento, a mesma coisa. E aí eu fico tentando entender o que está acontecendo. Muitas vezes o cérebro ele fica tentando fazer associações, se conecta a um monte de coisa. Eu já falei em outras lives que a gente tem uma tendência aí natural, comprovada, né, pesquisada sobre isso, que a gente é autocomplacente. Então, muitas vezes, por uma proteção do nosso ego, a gente começa a criar algumas historinhas na nossa mente. Então, a gente cria algumas coisas. Então, a gente começa... O problema raiz está lá, no meu emaranhado lá familiar, no meu emaranhado das minhas histórias. Só que eu começo nessa autocomplacência a criar umas histórias na minha cabeça para proteção própria mesmo do ego, totalmente normal isso. Só que aí eu começo a criar umas histórias que não tem conexão com a raiz do problema. Então eu começo a achar assim, não, mas não tem ninguém que é legal. Porque no Brasil tem mulheres, né, falam muito isso. No Brasil tem muita mulher e pouco homem, por exemplo, ou nenhum homem presta. Enfim, aí você vai às vezes colocando algumas outras questões. O problema está no outro, não em mim. Você começa a criar mecanismos internos para se autoproteger, para poder justificar aquela situação que você está vivendo aquilo atual. Mas isso nada mais é que uma forma da gente se autoproteger e te desconectar do que você precisa olhar de fato. Porque é difícil, né? Olhar para essa... Eu estou falando de uma forma estruturada e simples, mas é muito difícil. Não é nada fácil a gente, às vezes, olhar para algumas coisas e falar, sério mesmo que eu sou assim? Ou então assim, de novo estou passando por isso, né? De novo está acontecendo isso, não é fácil. São processos desafiadores, mas são importantes. Porque quanto mais a gente se conecta, né, mais a gente olha para nós, a gente segue a nossa essência principal, a gente consegue se apropriar de nós mesmos, e aí a gente começa a ir em direção da felicidade mesmo. Então, porque eu estou bem apropriado de mim, né? Eu estou cheio de mim porque eu estou resolvendo as minhas questões e preenchendo alguns vazios. Enquanto eu não preencho esses vazios, eu vou buscando
conexões, e às vezes conexões que realmente não fazem muito sentido. Então, por isso que eu fico, às vezes, nesse peso muito grande, né, nessas amarrações. Um dos processos que eu faço, por exemplo, nesse encerrando ciclos, no atendimento em si, é assim, vamos lá. Fala um pouco da sua vivência amorosa, né? Faz um exercício interno primeiro, dá uma olhada lá atrás como que era a sua família, como que eram seus pais em termos de relacionamento, ou quem cuidou de você, como que eram seus relacionamentos, o que que você ouvia falar de você, né? Quando você tinha relacionamento, como que entra lá, né? Se conecta num relacionamento X que foi desafiador para você. O que que você ouvia ao seu respeito? O que que você sentia, né? Será que você se sentia muito pequeno, pequena, né, diante da outra pessoa? O que que você vivenciou? Então são todas essas histórias que você vai se conectando nelas e aí a gente vai entrando. Vamos lá olhar. Aí eu no campo, né, que eu sempre coloco aqui nas lives ou agora, né, e no campo do atendimento, então a gente vai olhar qual desses, por exemplo, dos relacionamentos que você está mais conectada. Às vezes você está lá no primeiro, vamos supor que você teve uma separação. Você está lá conectada naquele primeiro casamento que você teve. Você de repente está no terceiro relacionamento, mas você se conecta muito forte com o primeiro. Porque o primeiro você estava muito mais nova ou novo. Então você se conecta naquele relacionamento e estava muito mais preso a esses emaranhados sistêmicos, com essas questões. Então às vezes o relacionamento foi mais difícil. E aí é muito mais fácil você se conectar nesse relacionamento, até porque o relacionamento, somente casamento, né? Se você entrou num relacionamento de anos, obviamente ele vai ter essa profundidade. Então, às vezes você está muito conectada naquele relacionamento, já está no terceiro, você na sua cabeça fala, não, está tudo superado. Só que às vezes você está preso ou presa de forma inconsciente naquele primeiro relacionamento. Não que isso seja uma coisa ruim, por assim dizer, mas ele pode te prender e você não viver 100% o relacionamento presente. Então você não vive integralmente. Você está lá naquele relacionamento com aqueles medos todos que você sentia quando você estava lá atrás. Então você sentia aquele medo naquele primeiro relacionamento, às vezes ele vem à tona, esse relacionamento nesse relacionamento atual. Então, me sentia, sei lá, naquele casamento eu tinha uma questão de abandono muito forte. Aí você fica lá com aquela sensação de vazio, você acha que aquela pessoa vai te abandonar o tempo inteiro, porque aquele medo que você tinha naquele primeiro relacionamento ainda está muito ligado com você. Então a gente olha isso para ver qual desses relacionamentos de repente você ainda tem mais conexão, para que você consiga fazer um movimento de começar a olhar para isso, né? De olhar para esses relacionamentos, entender o que está acontecendo. Às vezes você tem que falar algumas coisas, né, para o seu inconsciente, para aquele relacionamento, para você dar os próximos passos. Às vezes na sua vida você não dá o próximo passo rumo à felicidade mesmo, porque você não consegue sair do lugar. Então você não dá o passo necessário, você está muito preso ainda naquelas situações lá atrás. Essas situações lá atrás te colocam dessa forma, né? Então você fica ainda muito preso. Então, isso é tudo inconsciente, não é um processo que a gente faz porque a gente quer, né? Às vezes a gente está vivendo um relacionamento, você não tem consciência, de forma consciente, melhor dizendo, né? Você tá falando, não, tá tudo bem, esse relacionamento tá ótimo, mas aí você sente, sabe aquela coisinha lá no fundo, você sente alguma coisa tá faltando, e aí você começa a buscar, né? Falar assim, será que esse meu relacionamento tá com alguma coisa? Será que essa pessoa que tá fazendo isso? Ou então você tem questões muito fortes, por exemplo, na sua origem, na sua família, ou até na sua própria história, por exemplo, com traições, enganações. Aí você está carregando esse padrão, você já fez esse trabalho interno, então já se trabalhou, só que aí você está num relacionamento que não tem nada disso, não tem nenhum motivo para te trair. Só que aí você fica com aquele sentimento que vem do nada, falando, não, acho que ou ele vai embora ou ele vai me trair. Será que ele está me traindo? E aí vem aquilo na sua cabeça, às vezes até involuntário mesmo, não é porque você quer, né? E aí você fica naquela sensação, isso pode acontecer. Eu estou dando uns exemplos, não é uma regra de como, porque cada um vivencia as coisas de uma forma muito particular. Mas isso é uma coisa importante para a gente entender. O que eu estou preso, né, tanto familiar quanto na própria história, qual relacionamento de repente está tendo uma maior influência na minha vida, para que eu consiga equilibrar, trazer isso para o meu consciente, para que eu possa, opa, não, tá tudo bem, não tem nada disso. Né, tá tudo certo, posso seguir o meu caminho. Questão da separação, né? Eu estava pesquisando um pouco sobre separação na visão sistêmica, porque eu senti que eu tinha que trazer isso aqui.
que fala muito, porque eu estou falando de encerrando ciclos, né, de ex, eu vou chegar lá se tem ex ou não. Nessa questão de separação, né? O Bert Hellinger, muito sabiamente, né, que é o pai lá das constelações, ele trouxe uma coisa no livro Simetria Oculta do Amor, né, que é um livro de relacionamento, tem várias informações, mas ele fala uma passagem lá específica sobre separação. Eu achei interessante o que ele fala ali, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de se separar e a gente fica preso no sofrimento. A gente fica preso no sofrimento porque a gente acha que isso vai proteger o outro. Então você, em nome da proteção do outro, você fica preso no seu próprio sofrimento. Então você fica num relacionamento lá há anos que você não consegue sair, preso no seu próprio sofrimento, porque na sua cabeça você acha que você vai proteger o outro. Então existe aí às vezes uma dificuldade muito grande de se separar também por essa questão, porque você já entendeu lá no seu íntimo, no seu inconsciente, que você precisa de um espaço maior na sua vida, você precisa dar o próximo passo, só que você vem ali num sofrimento, aí você fica com medo do outro sofrer, você fica com medo do que os outros vão pensar, porque existe uma influência externa também, social, como eu mesmo disse, e às vezes as pessoas se prendem muito tempo nos relacionamentos por conta disso. Isso é um ponto que ele traz no livro, na página 87. E ele fala também que o que acontece, né? Que eu acho, e aí eu vou misturar com as compreensões que eu tenho. Quando a gente está numa situação que a gente sente que existe uma desconexão, ou seja, que o caminho talvez seja esse, né? Que a gente às vezes está ou muito emaranhado nas nossas histórias, preso nas nossas histórias, como eu comentei, ou a gente já está indo para caminhos diferentes. A gente está indo numa expansão e o outro não está acompanhando. Isso pode acontecer. Isso gera uma série de desconexões. Essa desconexão vai vir através de sintoma. Então, às vezes você tem um sintoma que você está sentindo lá, por exemplo, né? Que é muito comum. Às vezes, sexualmente já não está acontecendo mais nada há muito tempo. Isso pode ser um indício, claro, tem as questões fisiológicas que a gente tem que olhar, mas se a gente não tem nenhuma questão fisiológica, eu estou olhando para o emocional, pode ser que isso esteja em desconexão, porque eu estou num caminho e a pessoa está no outro. Então não tem mais aquela admiração, né? E eu estava lendo até um livro ontem, que é um livro sobre a história do Brasil. 1000 anos que eu estou para ler esse livro, porque conta melhor a história do Brasil, do descobrimento, que na verdade não foi descoberto. E aí falando dos índios, né, de como que eles viviam antes lá de 1500. E é bem interessante o livro. E eu pensando, né, os índios tinham por cultura e a gente é brasileiro. Então assim, chegava alguém de fora, né, e aí começava a ficar ali na aldeia, eles entregavam as mulheres, né, para servir. Então as mulheres tinham esse papel, né? Então você imagina você carregar essa influência tão grande que de repente você tem que servir. Como que isso de repente impacta na sua vida hoje? Parece uma coisa assim muito distante, mas não é. Às vezes você fica num relacionamento porque você está no seu inconsciente aí maior que você tem essa missão de servir, né? Que isso acontecia lá naquela época. E as mulheres serviam sexualmente, inclusive. Então elas estavam na questão do servir. Quanto a gente não se conecta, gente, mulheres no caso, se conecta a isso e fica presa em algumas questões porque isso é uma demanda muito forte, né? A gente vê quantas coisas ainda estão emaranhadas no coletivo do feminino, digamos assim. Então são coisas que a gente precisa refletir. E às vezes você está em relacionamento também porque isso está sendo um peso para você, né? Esse medo que isso acontece. Mas vamos supor que isso chegou num determinado ponto, eu vi vários sintomas, dei o exemplo do sexo, por quê? Quando a gente fala da questão sexual, isso que une um casal. Claro que eu não estou falando de periodicidade, porque isso é um acordo do casal, mas quando você vê que, por exemplo, às vezes eu vou atender uma pessoa, ela fala que está há anos assim, sem ter relação sexual com o próprio marido. Aí sim é um sintoma, né? Você está mais de um ano, né, sem ter uma relação sexual. Isso acaba mudando um pouco o status dessa relação. Essa relação ela pode ter amor ainda, mas ela não tem o amor de casal. Então isso é um sintoma que precisa ser olhado. Mas isso pode ter vindo antes de outras desconexões, né? De visão, de questões sistêmicas mesmo, né? Eu penso de um jeito, você pensa de outro, criação de filho, enfim, tem uma série de coisas que vieram antes que chegou nesse ponto. E aí vamos supor que chegou nesse ponto, você entendeu que precisa separar. O que o Bert traz também que eu acho importante é assim, quando os dois decidem fazer esse movimento, né? E conseguem entender, primeiro que assim, a gente sempre evita a dor.
A gente evita a dor. E o que ele fala muito claramente é que a separação não tem, ela vem com o peso de uma dor. E a gente, às vezes, no medo de evitar sentir essa dor, que é inevitável nesse processo, você acaba ou entrando naquela posição de vítima, culpando o outro, porque aí você, né, o outro que fez, e aí você se conecta, aí você não desconecta da pessoa, que é isso do encerrando ciclos, e aí você fica preso nesse sofrimento, né, entrando ali no julgamento da pessoa. Às vezes você vê a pessoa há anos, está separada há muitos anos e está lá no mesmo, né, na mesma coisa. Então, assim, está muito presa falando daquele relacionamento, se te impede de ir para o próximo passo, de dar o próximo passo. Então, isso pode acontecer. E às vezes ele vem realmente em forma de raiva. Então, muitos relacionamentos e términos, eles vêm com raiva, né? Vêm com... E a gente aprendeu que tem que ser assim, né? As pessoas estranham quando um relacionamento de repente termina bem. Mesmo que termine bem, quando você termina com amor, vai doer. Ou seja, vai ter dor. E às vezes você não quer sentir essa dor, você vem com raiva. Porque você fala, tinha que se separar mesmo. Olha o que ele fez comigo, olha o que ela fez comigo. E aí você transforma isso em raiva e você tem uma justificativa para você se separar, porque isso vai gerar uma culpa em você por causa dessa dor, porque aí no seu inconsciente você se exime da responsabilidade. Ela não tem responsabilidade disso, é o outro. Sendo que num casal a responsabilidade é conjunta. Então não tem o certo e o errado, tem uma responsabilidade. O casal, ele está em conjunto. Se eu entro nessa raiva porque eu estou, na verdade, com medo de sentir dor, porque eu sinto culpado que eu vou dar o próximo passo porque eu já fui para um outro caminho e o meu parceiro não acompanha, só que isso me dá uma culpa, eu transformo ela em raiva, crio um monte de coisa lá no outro e aí vem essas separações muito difíceis, essas separações com muito conflito. Se tem filho, muito mais difícil, porque aí fica um falando mal do outro o tempo inteiro, o filho, ele entra numa culpa inconsciente também, achando que ele tem responsabilidade. E aí isso é um tema para uma outra live. Isso gera que a gente chama na sistêmica de emaranhamento ali forte, e aí realmente fica difícil essas questões de separação, porque ela vem com um peso muito grande mesmo. Quando a gente entra nisso, procurando um culpado, vindo com raiva, isso deixa realmente uma separação muito mais pesado, e aí tem uma tendência de, nos próximos relacionamentos, você ficar muito ligado nessa separação conflituosa, e aí te dificulta vivenciar o amor no momento presente de uma forma mais leve, porque você se conecta a essa dor o tempo todo, que você deixou de sentir. Você tá lá, mas você tentou não sentir essa dor de uma determinada forma que ela se transpôs na raiva. Às vezes também, o que acontece? Você tá lá num processo que você tá indo, e o seu parceiro não foi, isso gera uma culpa, você está ali para separar. E aí, por que vem, às vezes, algumas situações desafiadoras? Aí vem lá, a pessoa, sei lá, te engana de alguma forma, te trai. Porque aí você fala, nossa, agora eu tenho desculpa pra você parar. Porque isso vem com um peso. Eu não estou falando que a pessoa tem que trair. Vocês estão me entendendo que é um processo inconsciente. Então, às vezes, você atrai isso, já pra você ter a desculpa logo. Falar, nossa, viu? Tinha que separar mesmo. Olha o que fez comigo. Só que isso é um risco, porque eu posso entrar nesse padrão de ficar assim, nossa, olha que... Aí você coloca a culpa toda no outro e esquece da sua responsabilidade dentro de um relacionamento. O relacionamento, ele entra na lei sistêmica do equilíbrio, né, do dar e receber. Se existe uma desconexão, é porque essa lei está desequilibrada mesmo, né? Não estou dando, ou eu estou dando demais, recebendo de menos, ou estou recebendo muito, não querendo dar nada, e isso entra nesse desequilíbrio. Por isso, muitas vezes entra tanto que aí o único passo é você seguir. Só que às vezes você vai nisso sem consciência, você vai nessa raiva e você se conecta muito no relacionamento anterior. E isso faz com que você fique preso ainda aos relacionamentos anteriores. Não precisa ser necessariamente coisas até de raiva mesmo. Às vezes, o que eu observo? Né? Você teve um relacionamento muito bom em um deles ali. O relacionamento foi muito bom. E aí você está num outro relacionamento, você quer tanto que aquilo se repita, porque de repente aquele relacionamento te colocava num lugar, ou então você acessava aquele relacionamento lá de trás, você sentia uma princesa. Estou dando um exemplo de mulher porque é mais fácil. E aí você quer que isso se repita de alguma forma. E aí você se conecta com o relacionamento lá atrás. Só que o relacionamento de hoje, aos 30 e poucos anos, 40 anos, já não vai rolar assim. Só que você vai lá e se conecta com aquilo que você quer que venha
Não, porque tem que me tratar daquele jeito, no inconsciente. Isso é um papo que tá rolando no inconsciente, você nem, às vezes nem percebe. E aí o relacionamento desse agora, você põe mil defeitos porque você não consegue conectar com aquilo lá de trás, porque você está preso naquilo. Quando você consegue, de forma amorosa, olhar para essa sua própria história, entender que as coisas foram do jeito que tinham que ser, e mesmo se um relacionamento que você teve lá atrás, ele voltar hoje, vamos supor que você teve um relacionamento lá de anos atrás, 10, 15 anos. Você reencontrar essa pessoa, vai ser um outro relacionamento, é como se fosse uma outra história. Aquele já foi. Então é uma nova história, daqui em diante você segue diferente. Então mesmo que você volte, vai ser de uma forma diferente. Só mais uma coisa que eu acho importante citar, que eu vejo de dinâmicas que dificultam o relacionamento, que é uma coisa que é importante a gente pensar, que são movimentos inconscientes. Então esse foi um da separação, acho que ver isso aqui, acredito que tenha ficado claro. Se não ficou, me manda uma mensagem depois. Essas questões que às vezes prendem a gente no relacionamento atual. Vou até colocar meu assistente aqui, eu vou colocar o campo para vocês, para eu exemplificar como que acontece algumas dinâmicas inconscientes aí sistêmicas, que eu acho importante falar e eu vejo que é muito comum, tá? Vou colocar aqui o campo. A gente vai fazer um outro exercício depois, usando ele, tá? No final, guarda aí que a gente vai fazer. Isso aqui eu só vou demonstrar, deixa eu pegar meus bonequinhos. Vamos supor, ó, o que eu vejo muitas vezes? Tem uma reclamação muito grande do relacionamento atual. Então a pessoa vem com uma reclamação. Ela fala assim, meu relacionamento é assim, assado. Reclama do relacionamento atual. Tem uma queixa. Muitas vezes, o que eu percebo? Quando a criança ela tem uma... quando eu estou na minha criança e eu tenho uma negligência, eu tenho uma falta, eu fico buscando me conectar com essa origem. Então, a minha origem é o pai e a minha mãe. Isso é a origem. Quando eu ainda estou nessa falta, que isso é todo um processo inconsciente. Você está no adulto, mas seu inconsciente ainda está lá, preso nessa negligência lá de trás, nessa falta que você teve lá atrás. Você muitas vezes está buscando num relacionamento atual preencher essa falta. Quando você está buscando preencher essa falta, que também é um processo inconsciente, ninguém faz isso porque quer. Então você está preenchendo essa falta, esse relacionamento, existe uma tendência muito forte de você projetar no seu parceiro, na sua parceira, seu pai e sua mãe. Só que aí o que vai ter? Vai ter muito desequilíbrio, porque esse parceiro nunca vai atender a expectativa, porque esse preenchimento ele só vai ser dado com a sua origem, com a sua história, com o seu pai e com a sua mãe. Enquanto você não preenche isso internamente, você vai buscando nos relacionamentos, e aí você vai lá batendo cabeça e tendo alguns relacionamentos até muitas vezes infantis. Então aqueles relacionamentos tem muita briga, não sei o que, tal, dramático. Então esses relacionamentos muito dramáticos tem que tomar cuidado. Às vezes é muito nossa criança chorando lá, que não é atendida no momento que ela precisa. Por quê? Porque onde que ela está buscando? Ela está buscando o preenchimento da origem, do pai e da mãe de forma inconsciente. Outra coisa que existe, muito forte, eu falei que uma das coisas que nos conectam e dificultam às vezes nos processos de relacionamento é a gente na história familiar. Então, às vezes eu tô lá na minha criança e eu aprendo e vivo ali com os meus pais e eles têm uma dinâmica muito conturbada. Então, às vezes eu tô lá, preso nessa dinâmica muito conturbada e o que a criança quer fazer? A criança inconscientemente ela quer salvar aquela relação, ela entra no meio da relação dos pais. Então fica igual vamos supor, tem aqui o pai e a mãe, Aí eu vou lá e faço um atendimento sistêmico. Aí a pessoa me conta tudo isso, eu começo a ligar alguma coisa. Quando eu vejo que tem uma situação dessa, geralmente eu coloco, quando ela me conta que ela está com um problema atual de relacionamento, e que os relacionamentos dos pais, ou de quem ali estava cuidando dela, era muito conturbado, tinha muita questão de abandono, separação, violência, etc. O que eu coloco no campo? Eu coloco a criança. Então eu coloco, deixa eu pegar aqui que eu vou lá e coloco a criança, a sua própria criança, antes de eu colocar o adulto. Coloco a criança, na verdade coloco a criança e o adulto, Quando eu vejo, às vezes está assim, a criança está lá assim, 100% no meio do relacionamento dos pais, ou olhando para um e olhando para outro. E a adulta, que é a própria pessoa, está lá olhando para outra coisa. Está olhando para fora,
E aí ela tá reclamando de quem? Do marido. O marido tá lá olhando pro pai, ou então ela tá de costas pro marido. Por quê? Ela tá presa na dinâmica familiar ainda. É como se inconscientemente eu ainda tô preso no relacionamento dos meus pais, tentando salvar os meus pais daquele relacionamento difícil, e eu não consigo viver plenamente o meu. Significa que eu não vou viver o relacionamento? Às vezes você vive relacionamento, só que tá faltando algo. Tem algo ali que tá, sabe, que tá faltando alguma coisa. Tá sempre com uma insatisfação. É porque a sua criança tá tentando salvar um relacionamento que não é delas. Geralmente, o que eu faço? Eu tiro a criança disso aqui, eu trago aqui o adulto para olhar para a criança e buscar o recurso, né? Falar, ó, vamos liberar você, sua criança, né? Falar, ó, te libero para você seguir, ser só criança e eu vou seguir sozinho. Mas eu também coloco aqui a criança ou o adulto, dependendo, porque às vezes a dinâmica é tão forte que quando o cliente ele está aqui na criança, não consegue fazer o movimento. Então eu ressignifico essa história aqui e faço o adulto, porque o adulto sim tem recurso necessário para isso, para olhar para esse relacionamento dos pais e falar assim: o relacionamento de vocês não me diz respeito. Vocês são só os meus pais. Parece que a pessoa tira uma tonelada das costas, é muito impressionante. Você tira um negócio assim, você fala, meu, é isso. Às vezes está assim, ó, ou então ela está na falta do pai. Teve um super problema do pai, não conecta. O que ela projeta? O pai no marido. Vamos supor que esse é o marido dela. Ela está olhando lá para o pai, não está olhando para o marido. Então a pessoa está aqui olhando para essa relação. Já atendi outro dia, foi bem claro isso. A pessoa estava aqui, ó. O marido ficava olhando para o pai. Quando está um de frente para o outro, geralmente é posição de conflito. Então, assim, quem que está com conflito? Ela. Conflito entre ela e o pai. Por quê? Porque ela está buscando esse pai ausente, que era um caso de um pai ausente. E o que ela projetou? Projetou no marido. Ela nunca vai enxergar o marido como a pessoa mesmo que ela se relaciona. Ela enxerga o pai. Se eu tiro o pai daqui, ela consegue enxergar o marido. Aí sim ela começa a fazer o movimento e entender se aquilo faz sentido para ela, porque às vezes ela está num relacionamento que não tem nada a ver com ela. Mas por quê? Porque ela está buscando o pai. Quando ela faz esse movimento, os pais ficam lá atrás, onde tem a criança dela, fica quietinha aqui também, né? Ela fica aqui, ela consegue, aqui o marido na direita, que é aqui a minha direita, ela consegue ir para frente, né? Ela consegue pegar essa força dos pais e seguir. E aí ela vai começar a olhar para esse marido como adulta, não com o olhar da criança. Você vai começar a olhar como adulta, aí você vai olhar para um adulto e vai falar, pera, essa camisa amarela não sei se eu gosto não. Não faz muito sentido. Porque a camisa amarela havia essa camisa aqui azul. Entende? Então, enquanto ela estava vendo a camisa azul, estava fazendo sentido ter esse relacionamento. Quando ela começou a olhar essa camisa amarela, agora no adulto, talvez não seja dessa forma. Ou então ela vai falar, nossa, eu amo camisa amarela. Tem tudo a ver comigo. Porque ela começa a tomar atitude e ser responsável pelas escolhas dela. Você sai da criança e fala assim, eu me banco. Eu vou seguir esse relacionamento. Ou até ter força pra, de repente, falar, não, não é esse relacionamento pra mim. Só que você consegue fazer esse movimento antes da coisa degringolar, digamos assim. Antes de você ter um problema tão forte, de você começar a entrar nesse monte de conflito, você olhar para isso verdadeiramente e falar, pera, é isso, né? É isso que eu preciso fazer para que eu consiga caminhar, né? Seja com meu parceiro ou não, ou sozinha, né? Ou sozinho, enfim. Eu vou começar a ser responsável pelas minhas próprias escolhas. Eu vou me apropriar desse adulto que tem dentro de mim, que tem os recursos necessários, e ele consegue seguir. Esse é o ponto principal dessas dinâmicas que eu fico muito preso, tá? Aproveitando aqui esse campo. Tá, Luiz, então, mas esse negócio de ex-marido, ex-relacionamento, como que é isso? O Bert Hellinger ele traz uma compreensão interessante, que existe uma lei da ordem, né? Então, tudo que veio antes. Se existe o que veio antes na minha própria família e na minha própria história, então não tem como as pessoas terem ex de nada, né? Ela foi o seu primeiro, de repente foi o seu primeiro relacionamento, segundo relacionamento. Se eu entro numa exclusão, isso ele tem uma tendência a repetir muito forte. Então uma mudança de mentalidade para a gente começar a pensar que
independente do que tenha acontecido, eu concordo com o meu passado, porque quando eu concordo com o meu passado, eu consigo seguir. Então, se eu falo assim, ah, não, esse ex não existiu, ex bom é ex morto, eu negligencio a própria história, e a minha história é importante. Então, essa história também me preenche. Então, é importante eu considerar essas histórias, né? Quem veio antes, quem não veio, porque aí eu vou colocando cada um no seu lugar. E aí eu tenho uma possibilidade mais clara de deixar essa pessoa onde que ela tem que seguir, não ela ficar de repente, eu excluo na minha cabeça mental, mas o inconsciente ele não exclui. Então eu fico preso ainda. Então é mais fácil eu olhar para isso e falar assim, foi difícil? Foi difícil. Mas esse foi o meu relacionamento, era o que eu tinha naquela época, eu precisei passar por aquela situação para eu me conectar com a minha história. Às vezes o relacionamento só veio para você olhar para sua família que você nunca olhou. Às vezes vem um relacionamento aqui super conflituoso para você olhar para esse pai ausente aqui, que você nunca conseguiu olhar. Porque a partir do momento que você olha para esse pai ausente, você consegue preencher com a sua força, que é esse lado masculino que vem para a gente precisa se conectar. Às vezes você só precisou se conectar com essa história para você se reconectar com a sua força. Então aquele relacionamento, ele não foi um ex que passou, ele foi importante. Pode ter vindo com uma série de situações difíceis, dores, mas ele fez você olhar para o que você precisava olhar, que era se reconectar com a sua própria origem, com a sua própria história, com esse pai que inevitavelmente está em você. Mesmo que tenha sido uma situação desafiadora, e a gente fala isso, né, é legítimo, é importante a gente entender isso, que as dores são legítimas, mas que eu preciso olhar para elas. Então, assim, às vezes a gente fala, é mimimi, às vezes não é mimimi, a pessoa está sentindo aquilo, mas ela também não pode ficar presa nessas histórias, presa no primeiro relacionamento. Então, uma coisa provocativa que eu fiz no início da live, né? É assim, existe ex? Não, não existe. Existe seu primeiro relacionamento, seu segundo relacionamento, seu primeiro marido, sua primeira esposa, seu primeiro namorado, primeiro parceiro, enfim, como você quiser chamar, porque isso também, eu tenho aprendido que as nomenclaturas, elas não importam tanto quanto o que a gente sente aqui. Às vezes um relacionamento para você foi tão grande, esse foi o acordo principal do que um papel. A gente às vezes se fixa nisso, eu vejo até alguns consteladores falando, não, porque tem que casar, porque... Às vezes não é bem assim, né? Essa pessoa se conecta com um relacionamento que ela teve lá de anos que ela não casou, mas ela casou aqui, ó, na alma. Teve um contrato, né? Um acordo de almas. E esses acordos, eles são sempre importantes a gente rever. Quando a gente está num relacionamento, a gente revê esses acordos, eles precisam ser revistos porque a gente vai para o nosso caminho da evolução. Senão eu vou ficar aqui, ó, um vai para frente, outro vai para trás. Então eu preciso olhar para o meu parceiro e falar, pera, pô, não tá legal aqui. Que nem eu dei o exemplo, né? Vamos supor que eu tô começando a me reconectar, mas, pô, não tenho mais relação sexual. Enfim, porque aconteceu, olha, vamos tentar? Pode ser que não dê certo, né? Mas vamos tentar? Aí você começa a combinar. O que você gosta? Às vezes você nunca perguntou pro seu marido, pra sua esposa o que você gosta, né? Sexualmente, o que você gosta de várias coisas. Então a gente precisa refazer os acordos. Às vezes você descobre coisas e fala assim, sério mesmo que era assim? Ou então você tá com uma expectativa tão grande e era coisa tão simples. Ou às vezes o que a pessoa precisa mesmo é uma coisa mais simples. O Bert, deixa eu ver o que a Monique falou. Pessoas que se ficam uma ou poucas vezes é considerado um relacionamento. Entra na contagem do primeiro e do segundo. Sabe quem vai responder? Aqui, ó, você. Às vezes aquela pessoa foi realmente importante para você. Ela te trouxe algo. Você precisa entender o que aquilo te trouxe. Mas eu entendo que todas as pessoas são importantes e passam na vida da gente. Não importa se foi pouco tempo, se foi muito tempo, eu acho que isso a gente precisa até sair um pouquinho da mente. Mas seu coração te responde, se essa pessoa foi relevante. O que tem de diferença é assim, claro que todas as pessoas contam, porém pode ser que alguns relacionamentos ainda te prendam mais, porque ele teve um peso maior. Então a diferença são os pesos que nos conectam mais. Vou tirar aqui do campo, acho que ficou claro aqui essa parte do campo, né? Tirar aqui os bonequinhos, são bonitinhos, né? Uma dica que o Bert Hellinger, que eu li num outro livro dele, que eu achei muito interessante dessa questão dos acordos, dos relacionamentos, né? E da forma que a gente fala. Eu, Monique, sim, penso que todos têm uma importância e contribuição, eu acho. Eu acho que todo mundo tem, só que às vezes tem, claro, relacionamentos que
duraram anos, ou então não durou tanto tempo, mas que você vivenciou coisas muito importantes para o seu desenvolvimento, mesmo que tenha sido até meio desafiador, você enfrentou coisas ali que foram muito importantes, te trouxe, te colocou num outro patamar, né, te fez ir para um outro caminho. Eu ia fazer um outro exercício, mas nem vou fazer, vou parar aqui. Só vou dar uma dica que o Bert Hellinger falou no livro aqui, nesse outro livro, Ordens do Amor, né? Eles estavam falando sobre relacionamento. Caí, estava lendo, pesquisando para fazer a live e achei uma coisa interessante. Ó, ele fala o seguinte, eu vou ler porque eu achei melhor ler. Ó. Você sabe o melhor caminho para lidar com o tomar e o dar numa relação de casal? Né? O dar e receber na relação de casal? É fazer pedidos concretos. Portanto, não dizer, por favor, me ame mais, pois não é concreto. Mas sim, por favor, fique mais meia hora e converse comigo. Então, passada a meia hora, o outro sabe que satisfez o seu pedido. Olha que interessante. Porém, se você disser fique comigo para sempre, ele nunca saberá quando terá satisfeito o seu pedido e se sente excessivamente exigido. São conselhos simples e modestos. Eu achei isso tão sensacional que às vezes a gente fala assim, não, eu quero ser amado, eu quero ser amado. Às vezes você quer só meia hora de conversa. Ou às vezes só quer meia hora de abraço. Então é isso, fala assim, olha, eu quero ficar aqui com você abraçado meia hora. E aí a relação, essa troca vai ficar equilibrada. Claro que se eu estou muito na criança, eu vou ficar muito nessa questão do amor demais, daquela coisa. Mas de adulto aqui, a gente consegue ter esses bate-papos assim, né? Que nem, ficar comigo para sempre, não é possível, não é possível. Então a pessoa nunca vai atender a expectativa. Então você vai falar assim, vamos ficar aqui, vamos conversar, vamos sair hoje? Vamos fazer um jantar aqui? Ou então você vai conseguir falar isso, eu quero só ser ouvida, né? Porque a gente, né, faz tempo que a gente não conversa, estamos aqui tão atrapalhados com os filhos, a gente não para, a gente quer meia hora. A diferença que isso faz no relacionamento é incrível, é gigantesca. Às vezes é meia hora, a gente não precisa de muito, a gente é muito mais simples do que a gente imagina, e os relacionamentos eles podem também ser muito mais simples e leves. Então é isso que eu queria passar em relação a essa questão de ficar preso muito aos emaranhados. Eu fiz recentemente, vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda básica para vocês, mas é porque é interessante. Eu fiz recentemente um workshop chamado Encerrando Ciclos. Eu expliquei um pouco mais detalhado essas questões que eu expliquei aqui na live, e dá para você fazer vivencial, né? Escutar um pouco essa questão, uma meditação da família, entender um pouco melhor o que acontece da família, umas reflexões da sua história. Então aí eu separei profissional e relacionamentos, então eu separei os dois. Tem uns exercícios que dá pra gente entrar mais fundo aí, entender qual que a gente se conecta. E eu fiz um exercício desse no campo e coloquei uns elementos e tal que você consegue fazer, mesmo que seja online, você faz. E eu fiz, porque como eu não lembrava mais, eu fiz pra mim mesmo, assim, fui lá, eu pensei em umas questões profissionais, assim, do que eu tinha passado, e eu fiz lá eu tô colocando os bonequinhos lá no campo. Gente, deu super certo, assim. Porque aí eu coloquei o sentimento, escrevi o que eu senti para cada um, porque eu vou colocando, eu não falo o que é. Então, e eu não lembrava, então assim, eu tinha feito para os outros, né? Eu falei, vou fazer para mim, vamos ver se dá certo. Aí peguei, escrevi lá o sentimento de cada um. Quando foi revelando, eu tinha todo o sentido, eu fiquei muito chocado. Como que essa ressonância do campo é forte, né? Então eu fiz para mim mesmo, então eu já comprovei que isso é possível. Então, fiz um valor bem acessível, legal, no Hotmart, está aqui no link da bio do meu Instagram, e aí clica lá, vocês vão ver. Eu separei em 4 módulos, porque vale muito a pena. O final, então, que é esse do campo, é muito legal, e depois vocês me contam, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês, espero que eu tenha sido claro. Eu vou salvar a live tanto aqui quanto no YouTube, se vocês quiserem, encaminha aí para o pessoal, acho que é um conteúdo interessante, e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado, gente, boa noite, qualquer dúvida eu tô por aqui. Um beijo, bom descanso.